Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Spring Boot com AngularJS. Meu nome é Valdir César e nesta aula daremos continuidade na implementação do nosso componente livro update. Na aula anterior nós implementamos o HTML, o CSS e o método cancelar. Então o que eu quero implementar nesta aula? Quando eu clicar nesse ícone para editar um livro, eu quero que ele já traga aqui para mim então as informações desse livro. Caso eu queira, por exemplo, fazer a atualização apenas do título, eu não preciso digitar aqui o nome do autor e o texto novamente. Então vamos clicar aqui em Cancel, vamos voltar ali no nosso projeto e vamos implementar o método FindById lá no nosso livro Service. Então nós temos aqui o FindAll, né, by categoria, vamos implementar aqui embaixo, FindById. Nós vamos esperar aqui como argumento o ID, então, desse nosso livro, né? Eu vou colocar aqui que ele vai ser do tipo string, certo? Nós vamos retornar então um observable do tipo livro. Então vamos colocar aqui, abre e fecha chaves aqui e vamos pegar a nossa URL. Então aqui nós vamos colocar a URL. A URL base é essa, né? Então até livros aqui nós podemos pegá-la. E nós vamos colocar aqui barra também. Aí nós vamos colocar cifrão, abre e fecha chaves, o ID que nós recebemos como argumento e fecha crase aqui então. Aqui nós fechamos crase. Ótimo. Então aqui nós vamos ter que colocar um return this.http. Agora vai ser o método get, né? Então nós colocamos aqui get, que vai ser do tipo livro. Nós temos que informar aqui também o tipo. E vamos passar o URL ali como argumento que nós acabamos de criar. Beleza, então agora a gente já tem o método FindById. Vamos voltar aqui então no livro update. No TypeScript dele nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter que implementar um método aqui FindById também. Então vamos colocar aqui FindById. Esse método não recebe nada como argumento, retorna um valor vazio aqui. E nós vamos fazer assim, ó. This.service, nós vamos chamar o nosso serviço, que nós acabamos de implementar o método FindById lá, né? Aí nós temos que passar o ID do nosso livro como argumento. O ID do nosso livro nós já estamos pegando ele na inicialização aqui do nosso componente. Então a gente pode passar this.livro.id. Então a gente já está passando aqui o ID do livro que nós queremos atualizar. Beleza, aqui ele está reclamando, nós colocamos uma exclamação aqui para ele parar de reclamar. Aí nós vamos nos inscrever nesse método para quando a resposta chegar, nós vamos fazer assim. Ó. Então, quando chegar a resposta aqui para a gente, nós queremos fazer assim. Ó. This.livro recebe a nossa resposta, porque ele vai retornar como resposta um objeto do tipo livro, que o nosso back-end retorna para a gente. Então, beleza, eu vou salvar aqui e eu vou fazer o seguinte. Na inicialização do nosso componente aqui, eu já quero chamar esse método, então, FindById. Muitas vezes a gente faz uma atualização aqui no projeto, salva, só que ele demora um pouco para compilar essas informações aqui para a gente. Mas então aqui, ó, quando nós clicamos aqui no ícone de editar um livro, ele já traz o nome, o título do livro, o nome do autor e o texto para a gente. Então, beleza, o que a gente precisa fazer agora é implementar esse método atualizar. Então, vamos voltar no nosso projeto e vamos criar lá no nosso serviço, né, o método update. Então aqui abaixo do FindById eu vou colocar update. Nós temos que receber aqui como argumento um objeto do tipo livro, então vamos colocar aqui livro do tipo livro. Nós vamos retornar também um observable, né? Ele vai ser do tipo livro aqui também. Abre e fecha chaves. Aí a gente precisa da URL base, né? Então a URL vai ser basicamente essa URL que nós criamos aqui, que é para atualizar um livro, né? Só que daqui, em vez de ID, nós vamos passar this.livro.id. Beleza, então aqui a gente já está passando a URL base, certo? Ah, sim, aqui a gente não precisa passar this, porque a gente está fazendo referência ao livro que nós recebemos como argumento aqui. Ótimo, então agora nós vamos chamar aqui o nosso HTTP. Então, this.http.put, né, que é o método de update. Nós vamos informar aqui que é um objeto do tipo livro, que vai ser a resposta. Aí nós temos que passar a URL, que é a URL que nós acabamos de criar. E no corpo dessa requisição nós temos que passar o argumento, né, que é o nosso o livro. Então nós vamos colocar aqui livro. Esse livro já está com as informações atualizadas. Ótimo, então agora a gente tem que dar um return aqui, né, para ele parar de reclamar aqui no nosso método. Então agora a gente já tem o método update, que está fazendo a requisição lá para o nosso back-end, nesse endpoint aqui, barra livros, barra o ID do livro que nós acabamos de passar aqui como argumento. Esse livro veio com as informações atualizadas, então ele vai retornar para a gente já lá, quando a gente chamar esse método aqui lá no nosso TypeScript do livro update, ele já retorna então uma requisição aqui do tipo put, né?
vem como argumento lá do back-end um objeto do tipo livro com as informações já atualizadas também. Então vamos voltar aqui no TypeScript do nosso livro update. Aqui nós precisamos então implementar esse método. Vamos colocar aqui update, não recebe nada como argumento, retorna um vazio. Aí nós vamos chamar aqui no nosso serviço this.service.update. Aí nós temos que passar lá como argumento o livro, né? Agora sim nós colocamos this.livro, que é o nosso livro ali, e nós vamos nos inscrever para aguardar a resposta para a gente poder fazer algum procedimento aqui. Então, quando essa resposta chegar, vou colocar aqui, quando essa resposta chegar, nós vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o router ali, this.router, nós vamos navegar lá para a nossa tela anterior, que é esse caso aqui, ó, quando nós clicamos em cancel, ele navega para a tela anterior. Então nós podemos pegar esse mesmo caminho do router, beleza. Aí a gente vai chamar o nosso service novamente, this.service, e vamos passar uma mensagem para o usuário. E nesse caso aqui é um caso que deu tudo certo. Então a gente vai falar assim, ó, livro atualizado com sucesso. Beleza. Então ele vai retornar para a página anterior passando a mensagem de forma personalizada. Caso ele pegue algum erro, caso dê algum erro lá para a gente, aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou chamar aqui essa função aqui, e nós vamos retornar para a tela anterior também, passando uma mensagem aqui para o usuário. Então vamos colocar aqui, falha ao atualizar livro. Vamos colocar assim, falha ao atualizar livro. Tente posteriormente, tente mais tarde. Beleza, então aqui, ó, caso ele dê algum erro, provavelmente foi erro de servidor. Por quê? Porque a gente não consegue fazer uma requisição lá para o nosso back-end para atualizar o livro se as informações não estiverem atendendo os requisitos mínimos que nós já tratamos na aula anterior. Então, se der algum erro, é erro de servidor, não é erro de validação, certo? Então, quando o nosso botão lá for clicado, nós queremos chamar aquele método. Então, a gente tem que colocar aqui, ó, clique, né? Quando ele for clicado, chame para mim aqui o nosso método update. Deixa eu verificar aqui se nós digitamos update mesmo. Então, salvando aqui, vamos aguardar ele recompilar o nosso projeto. Aí a gente já faz o teste aqui no nosso back-end. Então, eu vou clicar em cancelar, vou clicar aqui para editar o clean code. Aqui ele já trouxe as informações, vou colocar clean code 2. Vamos atualizar. Então, ele já trouxe o livro atualizado com sucesso. E já renderizou para a gente aqui o livro atualizado aqui no nosso componente livro read. Beleza, então basicamente aqui o nosso componente de update está tudo certo, né? Estamos atualizando as informações normalmente. Então, pode ver que está dando tudo certo aqui. Beleza, pessoal, então para esta aula é isso. Vamos fazer um commit, né? Vamos dar um git add ponto, git commit, -m. Vamos colocar aqui update para livro implementado. Vamos dar um git push para subir essas atualizações. Ótimo, pessoal. Então, espero que tenham gostado dessa aula. Foi uma aula com conceitos que a gente já aprendeu em aulas anteriores. Então, foi uma aula um pouco mais rápida, né? Foi uma explicação um pouco mais superficial, mas que vocês já aprenderam anteriormente. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço. Até mais.